Irmãos, nós estamos dando continuidade a essa nossa classe de seitas e heresias, tá bom? Nós vimos aqui um resumo de como nós podemos identificar. Nós vimos que eles têm outras fontes de autoridade além da Bíblia. Então nós já vimos outros grupos cristãos com fontes de autoridades distintas, ou uma profetisa, como nós falamos, ou um outro livro, e assim por diante. Ensinam salvação pelas obras, são exclusivos. Então aqui é salvação, é a fé mais alguma coisa. Então não é que negam a fé, mas não é somente a fé, é a fé mais alguma coisa, é a fé e isso, é a fé e aquilo. São exclusivistas quanto à salvação, então a salvação está ligada a uma placa, ela não está ligada à obra do Senhor e à confissão de um crente, ela está ligada a uma placa da igreja ou de uma denominação. Fazem releituras distorcidas de doutrinas centrais. Então, às vezes, você vê lá confissão de fé, e assim, é quase tudo certo, 100%. Mas você vai ver na prática, as doutrinas centrais da fé cristã são distorcidas, são mudadas, são relidas, e por fim acabam diminuindo a pessoa e a obra de Jesus. É importante dizer que quando a gente faz essa classe, nós não estamos falando das pessoas. Lembra que eu falei lá na primeira aula que a Bíblia tem um tom mais ameno para as pessoas que são enganadas? Lembra? A Bíblia tem um tom duro contra quem? Contra quem? Os falsos mestres. Exatamente. Aí é dureza. Agora, nas pessoas que creem no erro, nós somos chamados a termos compaixão, a auxiliarmos, e assim por diante, tá bom? Então nós não estamos falando aqui, fazendo o julgamento das pessoas que pertencem a essas religiões. Nós estamos pegando o que eles creem, essas instituições, melhor palavra, essas instituições creem, e mostrando a diferença para aquilo que nós cremos ser o cristianismo ortodoxo e bíblico, tá bom? E hoje, nós vamos ver aqui, volta, é aqui mesmo. Acho que eu não coloquei o primeiro slide, tá? Mas nós vamos ver as nossas diferenças para a Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? Hoje nós vamos fazer dessa tradição, dessa instituição, o nosso objeto de estudo. Já vou dizendo, não tem como falar tudo em uma aula. Tá? Então, às vezes, você tem dúvidas sobre outros assuntos. Quem sabe, se os irmãos quiserem, a gente pode ter uma parte 2. Tá bom? Às vezes, depois os irmãos vêm no final da aula, e aí vocês falam assim, a gente quer a parte 2. Quem sabe, a gente pode fazer. Pode fazer até o final do ano, antes de encerrarmos. Tá bom? Mas não vai dar para fazer tudo, ou para responder todas as perguntas que você tem sobre as diferenças. Tá bom? Deu para entender? Eu peguei apenas algumas partes, assim, que são bem centrais, dentro da teologia ou do catecismo da Igreja Católica, e mostrar as diferenças e por que nós cremos diferentes, tá bom? Então, assim, quando nós falamos da Igreja Católica, eu vou usar a Igreja Católica aqui, mas você entenda, Católica Apostólica Romana, tá bom? Quando nós falamos da Igreja Católica, nós temos uma diferença básica desde o início. Básica aqui não de simples, básica de basilar, de fundamental, de fundamentos. Nós temos uma diferença de fundamentos que dali já se constrói tudo completamente diferente. Então deixa eu ler esse texto para vocês, que eu tirei do site da Canção Nova, que é um site de uma
de uma rede católica. A sagrada tradição guarda o depósito de fé da igreja, que conserva o que Jesus ensinou. Esse depósito de fé é também chamado de revelação, ou seja, aquilo que Deus ensinou de si e seus mistérios aos homens, através dos ungidos do povo de Deus, na antiga aliança, patriarcas, juízes, profetas, autores bíblicos, mas, sobretudo, por meio de Cristo, que depois foi ensinado pelos apóstolos, guardado e vivido na igreja primitiva. Essa verdade revelada está contida na tradição da igreja e na Sagrada Escritura, a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição contém, pois, toda a doutrina revelada. A tradição chega para nós hoje, acima de tudo, por meio dos símbolos da fé. Os credos, como o dos apóstolos e o niceno constantinopolitano, na liturgia e na vida, pregação e santos da igreja, nos escritos dos padres e doutores da igreja, que nos primeiros séculos transmitiram a fé. E o magistério da igreja, sob a assistência do Espírito Santo, conserva e interpreta essa revelação. Então, deixa eu mostrar uma imagem para vocês, que vai ficar um pouco claro. Vai ficar mais claro. Então, no catolicismo romano, nós temos como base da instituição, eles têm, né? Nós não. Eles têm como base da instituição esses três grupos aqui. A Escritura, o magistério e a tradição. A Escritura, como nós lemos ali, e a tradição, são fonte de doutrina. A Escritura e a tradição são fonte de doutrina, ou seja, não é somente a Escritura, como nós falamos, é a Escritura e a tradição. Aí você entende o porquê que uma pessoa que é católica, assim, você dizer assim para ela, por exemplo, não tem na Bíblia, não fala nas Escrituras sobre a Assunção de Maria, um dogma do século passado, 1900 e pouquinho. Aí eles vão dizer sim, não tem problema, a tradição ensina. E para eles a tradição está em pé de igualdade com as Escrituras. Para eles é fonte de revelação. E o magistério é a autoridade interpretativa. Quem é o magistério? É o Papa em comunhão com os bispos. Então a fonte aqui é tudo diferente. O fundamento é diferente. Você precisa entender isso. Do porquê que existem tantas diferenças, e aí às vezes você está conversando lá com seu amigo católico, e aí você fala, mas não está na Bíblia. E para ele não tem problema não estar na Bíblia. Para ele não tem problema. Porque, segundo a instituição romana, você tem a fonte da doutrina nessas duas partes aqui, na Escritura e na tradição. E aí o magistério, ele vai fazendo esse filtro daquilo que é tradição, daquilo que é considerado inspirado e daquilo que faz parte das suas próprias doutrinas, tá bom? E aí, gente, para nós, vamos mostrar um pouquinho como funciona para nós, para você entender. Para nós, protestantes ou evangélicos, nós temos, por exemplo, magistério, pessoas que auxiliam na interpretação das Escrituras, temos ou não? Temos, não temos? Nós também valorizamos a tradição? Sim ou não? Sim. Qual é a diferença? A diferença é essa aqui, ó. A Escritura está acima e o magistério, que, já vou explicar como funciona isso, tá bom? E a tradição estão abaixo da Escritura. Estão abaixo. O nosso fundamento é a Escritura e a Escritura somente. E o resto, tudo está subordinado à autoridade da Escritura. Então, vou dar um exemplo para vocês. O magistério, como funciona? Porque às vezes eles falam isso, vocês têm, não está passando aqui, passa aí para mim, por favor. Aí. Você tem o conselho pastoral das igrejas. O que é o pastor da igreja ou o presbitério da igreja? Os irmãos
que a igreja elege para que os dirijam doutrinariamente, para que os dirijam nas Escrituras, para que os dirijam na compreensão dos textos bíblicos. Você tem as confissões e os catecismos também dentro da igreja evangélica. Você tem a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, você tem a Confissão de Fé Batista de Londres, você tem outras, né? Eu estou usando só aqui da nossa tradição, da nossa tradição batista, mas você tem a outra, você tem a Confissão de Fé de Westminster para os presbiterianos, você tem a declaração doutrinária das Assembleias de Deus, cada tradição tem também pessoas e confissões de fé que auxiliam. Só que qual é o ponto? Elas não estão em pé de igualdade com a Escritura. Quando ontem, por exemplo, o pastor Fábio fez uma pergunta para o Antônio citando o Concílio de Constantinopla. Ou, um exemplo, o Credo dos Apóstolos, que não foi feito em um concílio, né? Nós podemos usar, mas eles estão abaixo da Escritura. Não é igual à Escritura. Nós citamos, e eu vou citar aqui a confissão, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira e a Confissão de Fé Batista de Londres. A gente vai citar, mas qual é o ponto? Eles não estão em pé de igualdade com a Escritura. Se eles, em algum momento, ou divergem, ou a gente entende que não está de acordo com a Escritura, nós podemos rejeitar sem peso na consciência. E nós também temos uma tradição, a nossa liturgia, a maneira como a igreja é construída. Tem algumas tradições evangélicas, por exemplo, que no centro aqui do púlpito fica a mesa da ceia do Senhor. Não fica o púlpito fica no canto. Porque para eles, a comunhão com Cristo na ceia do Senhor é o centro do culto. Para nós, a nossa tradição, o centro do culto é a palavra de Deus, por isso que o púlpito fica aqui. Por que nós usamos púlpito? Por que a gente não usa, sei lá, uma cadeirinha, ou a gente fica andando sem púlpito? Porque a imagem do púlpito transmite que alguma coisa importante está sendo pregada. E do púlpito, nós temos toda a direção da vida da igreja. O que é isso? Está na Bíblia dizendo alguma coisa sobre isso? Não está. São boas tradições. Hinos. Por que eu fico pedindo hino, sempre hino com piano e voz? Às vezes coloco uma banda, mas hino com piano e voz. Dos nossos 2 hinários, seja do cantor cristão ou do hinário para o culto cristão. Por quê? Para mostrar que nós fazemos parte de uma tradição. Para mostrar que a gente tem uma história. Mas isso não está em pé de igualdade com a Bíblia. Estaria se eu dissesse assim, só pode cantar hino dos hinários, não pode cantar outra música na igreja. Aí, a gente estaria colocando a tradição em pé de igualdade com as Escrituras. Não pode ter bateria. Coitada da bateria, sofreu para entrar nas igrejas, hein? Não pode, porque eu lembro de um baterista que veio aqui na igreja, que foi membro aqui da igreja, inclusive, mas já saiu faz alguns anos, e aí ele tocava em uma banda gospel, que saía tocando por aí, e aí ele disse que certa vez foi em uma igreja, e um membro da igreja entregou para ele, para o baterista, um papelzinho. Ele me mostrou a foto desse papelzinho, dizendo que, quando tocava a bateria, os demônios dançavam, e não podia ter bateria na igreja. O que pegou? Pegou a tradição, uma tradição que não tem problema. Tudo bem, se uma liderança da igreja quer que a igreja seja mais, só toque hinos com piano, não tem nenhum problema. Mas não diga que quem faz diferente está tocando música para Satanás. Então nós também temos, um magistério que nos auxilia na interpretação das Escrituras, e nós também temos tradição, liturgia, hinos. Quando a gente vai interpretar a Bíblia, estudar para um sermão, a gente lê. Gente lá, se tem acesso, né? Lá do início da história da igreja, do meio da história da igreja, a gente está consultando a tradição, por assim dizer. Mas não é igual à Escritura. Tudo abaixo da Escritura. Então, aqui nós já temos uma diferença gigantesca de fundamentos. Para nós,
Somente a Escritura é inspirada por Deus. A tradição não. A tradição não é inspirada por Deus. Olha esse texto, 2 Timóteo, texto clássico, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso não é dito da tradição. Isso não é dito. Então, para nós, somente a Escritura é inspirada por Deus. Olha a declaração doutrinária da nossa convenção. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião. A Confissão de Londres, de 1689. A Sagrada Escritura é a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Aqui eles estavam fazendo frente aos dogmas do catolicismo, naquela época. Tá? A Sagrada Escritura é a única, suficiente, correta e infalível. Ou seja, todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado, ou necessariamente contido na Escritura, ao que nada, em qualquer tempo, deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito, ou por tradições de homens. Então, a Confissão de 1689, ela está fazendo frente justamente a essa ideia, de que a Escritura não é a única regra infalível do conhecimento, ou de que a tradição pode adicionar coisas na Escritura. Então, como eu disse, a principal diferença entre nós e o catolicismo romano, é que eu estou usando nós no sentido geral dos evangélicos, tá? Evangélicos de igrejas ortodoxas ou com uma doutrina basilar muito boa. A diferença principal não é imagem, não é Maria, não é... Isso também tem bastante diferença, mas não é essa a principal diferença. A principal diferença é a diferença de fundamento. Para eles, a sagrada tradição também é infalível. Também contém a revelação vinda de Deus. E para nós não, somente a Escritura tem isso. E aí, uma outra característica que é bem diferente, que diferencia bastante os protestantes dos católicos, é a doutrina do papado, ou a doutrina do Papa. Deixa eu perguntar aqui, antes de passar, como são vários temas, alguém tem alguma pergunta nessa primeira parte? Não? Vamos tocar então, a doutrina do papado. Olha só, gente, a igreja é apostólica, está construída sobre fundamentos duradouros, os 12 apóstolos do Cordeiro, ela é indestrutível, é infalivelmente mantida na verdade. Cristo a governa por meio de Pedro e dos demais apóstolos, presentes em seus sucessores, o Papa e o colégio dos bispos. Então veja, Cristo tinha 12 apóstolos, certo? Tinha? Pedro era como se fosse um líder dos apóstolos. A gente vê isso, era o primeiro entre iguais, como geralmente se fala. Tá? Tinha mais proeminência entre eles, mas nos evangelhos. Se você vê lá no livro de Atos, já não é bem assim. Você vê na igreja de Jerusalém, ele é apenas mais um entre os outros apóstolos. Tá? É porque os evangelhos dão assim, uma atenção maior para ele. Mas beleza, Cristo tinha isso, a igreja primitiva tinha isso. E para nós, morreu, acabou. Fechou o cânon, não preciso mais disso. Para a igreja católica apostólica romana, isso continua. É como se como se a igreja ainda tivesse os seus apóstolos e o seu primaz. Essa é a ideia, eles continuam. O Papa, que é um nome, né, para o bispo de Roma, e sucessor de São Pedro, isso aqui, gente, é o catecismo da igreja católica, eu não concordo, tá bom? Tá bom? Não faz assim com a cabeça,
tá? O Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo, ou representante supremo de Cristo, e de pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal, e ele pode exercer sempre livremente este seu poder. Olha só, o bispo de Roma, o Papa, ele tem um poder pleno, supremo e universal, e ele pode exercer sempre livremente esse seu poder. E ele é chamado, de vigário de Cristo e pastor de toda a igreja. Então, para eles, Papa, é o título para o bispo de Roma. E ele é infalível quando fala ex cátedra. Tá, isso aqui é uma coisa importante, porque às vezes você vê em debates de católicos com protestantes ou evangélicos, e aí às vezes os evangélicos falam, vocês creem que o Papa é infalível, vírgula. Infalível enquanto ele está falando reunido com os bispos da sua cátedra, da sua cadeira, tá bom? Ele é infalível em matéria de doutrina, é o que eles dizem. Então não é que ele é infalível em tudo, porque eles erram. Eles vão dizer, os católicos, não, o Papa pode errar moralmente. Se você já estudou a história da igreja, você estudou a história do ensino médio, você vai ver, muitos erros entre os papas. Mas eles dizem que é enquanto ele está falando em matéria de doutrina. E da onde que eles tiram a sua sucessão apostólica? De Mateus 16. Abra sua Bíblia lá comigo, Mateus 16. Mateus 16, versículo 17. Na verdade, vamos ler o 15 já, a partir do 15. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Vamos até aqui. Já a gente vai falar um pouquinho de Tu és Pedro. Já nós vamos falar disso. Mas algumas coisas nós podemos já entender desse texto. Primeiro, esse texto não está falando de que Pedro teria sucessores infalíveis, ou está? Não está falando. Não está dizendo que sempre teria alguém no lugar de Pedro. Não está falando nada disso. Não está falando da infalibilidade papal no sentido que eu expliquei, ou seja, que em matéria de doutrina, os papas, que para eles Pedro é o primeiro, sempre são infalíveis. Nós já vamos ver um pouquinho, um outro exemplo de Pedro. O texto não está falando disso. Não está falando. O que o catolicismo geralmente faz? Bom, eles pegam uma tradição, veem como essa tradição, desde quando ela surgiu, e aí eles canonizam isso, no sentido de transformam isso em uma sagrada tradição, e aí eles vão retroativamente e tentam achar alguma coisa na Bíblia que dê fundamento para isso. É mais ou menos isso que acontece. Pega lá, estabelece um dogma, depois você vai atrás e tenta retroativamente ver. O texto não está dizendo, em momento algum, que o bispo de Roma, porque Pedro nem era pastor de Roma aqui. Pedro não era pastor de Roma. Pedro não era o líder da igreja. Ele não era. Não está dizendo que ia ter sucessão da cadeira de Pedro. Em nenhum momento, não tem nada disso escrito na Escritura.
Só que, claro, eles vão dizer assim, não tem problema. Porque quando você vê a tradição, você vê que isso sempre foi feito assim, vírgula, também não é verdade. Já vou falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O texto tem 3 opções, que às vezes é discutido, debatido. Pode ser realmente Pedro, mas o Pedro confessante, no sentido de que ele é o primeiro crente que fez essa confissão. Pode ser, talvez não seja o mais provável. Segundo, pode ser a confissão de Pedro, sobre a qual Cristo vai edificar a igreja. Então, todo aquele que confessa que Cristo é o Filho do Deus vivo, ele entrará no fundamento, ele será colocado no edifício da igreja. Todo aquele que confessa Cristo como Filho de Deus, ele entra na igreja. Então, a pedra pode ser a confissão de Pedro. Ou pode ser o próprio Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, não você, Pedro, mas essa que você acabou de confessar, sobre mim, eu edificarei a minha igreja. Essa terceira opção é a que mais tem fundamento bíblico. Porque se você ler a carta de Pedro, quem Pedro diz que é a pedra angular? Jesus. E nós somos pedras vivas colocadas nesse edifício. Então, de uma coisa a gente pode ter certeza nesse texto. Ele não está ensinando que Pedro, ele é o primaz, ele é o bispo de Roma, ele é o papa, ele é infalível e assim por diante. Aí você vê Jesus falando das chaves do reino dos céus. Só que se você lê Mateus capítulo 18, você vai ver que Jesus também dá à igreja. Daquilo que desligar na terra será desligado no céu, sim ou não? Ele dá à igreja também. Então não é um poder do Papa, nesse sentido. Não é. Vamos seguir nesse texto de Gálatas. Será que o Papa é infalível em matéria de doutrina? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, quem é Cefas? Pedro. Resisti-lhe face a face, diz Paulo, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: se você que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Então Pedro teve ali uma queda e queria obrigar os gentios a viverem como judeus. Então, não foi apenas uma falha no sentido moral de Pedro, porque eles dizem isso. Ah não, foi uma falha moral de Pedro. Não é que ele ensinou alguma coisa errada, mas veja, Paulo diz que ele queria obrigar os gentios a viverem como judeus. Em algum momento ele falou sobre isso. Em algum momento. Algum momento ele transpareceu uma doutrina equivocada, não apenas uma falha moral. Então não tem essa ideia de que o Papa ou o apóstolo, ou sei lá quem quer que seja, né, para eles, o vigário, ele é infalível em matéria de doutrina. Não é, nem o primeiro, entre aspas aqui, Papa deles passa nisso. Nem o primeiro. Olha só, esse texto de Calvino, nas suas Institutas, respondendo a essa questão do Papa. Olha, contudo, como convencerão de que sua sé é a sede de um episcopado? Tá bom? A sede da liderança da igreja. Então, como convencerão que a sede da liderança da igreja foi colocada em Roma? Que quem quer que fosse bispo dessa cidade presidiria, lideraria o mundo inteiro? Com que direito vinculam a um lugar esta dignidade que foi dada sem menção de lugar? Calvino está dizendo, aonde está na Bíblia essa menção de que Roma é a suprema? A sede de Roma, né, o bispado de Roma é o supremo, não tem escrito em nenhum lugar.
Dizem que Pedro viveu em Roma e aí morreu. Então, Pedro morreu em Roma e ali ele deixou a sucessão apostólica. E por ele ser o líder dos apóstolos, então, aonde ele morreu e deixou seu sucessor, é ali que seria o primado entre as igrejas. É assim que eles dizem. Mas Calvino diz, que dizer do próprio Cristo? Porventura não exerceu em Jerusalém o episcopado, né? Ou o seu pastoreio, o seu ministério, enquanto lá viveu, e ao morrer, aí não consumou o ofício do seu sacerdócio? O príncipe dos pastores, o bispo supremo, a cabeça da igreja, Jesus, não pôde adquirir essa honra para um lugar. Pedro, muito inferior a Cristo, o adquiriu? Quem é maior, Jesus ou Pedro? Jesus. Jesus morreu aonde? Jerusalém. Então, se fosse seguir essa lógica, quem deveria ser o líder da igreja? O bispo de Jerusalém. É isso que Calvino está dizendo, é uma contradição. É você diminuir a pessoa de Jesus. Claro que ele está uma suposição, tá? Nós não cremos nisso. É só tentando tentando pensar dentro do argumento deles. Olha a Confissão de Londres. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja, em quem, pela designação do Pai, todo o poder de chamado, instituição, ordenação e governo da igreja está investido de uma forma suprema e soberana. Nenhum Papa de Roma pode, em sentido algum, ser a cabeça da igreja. Para os protestantes, quando se começou-se a fazer as suas confissões de fé, assim, e naquele período, né, que estava tendo a reforma da igreja, que se tentou a reforma da igreja, aqueles títulos usados para o Papa soavam como blasfêmia. Deixa eu voltar lá. Vamos ler de novo. O pontífice romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo e pastor de toda a igreja. De quem é esse título, gente? Quem é o pastor da igreja? Jesus. Possui na igreja poder pleno, supremo e universal. Que isso? Para os nossos pais protestantes, isso soava como blasfêmia. Da onde? Por isso que alguns diziam, né, que o Papa era um anticristo, não no sentido de ser o anticristo lá de Apocalipse, que nem tem a palavra anticristo também, né, nós vimos. Mas não naquele sentido escatológico, no sentido de anti, língua grega aqui, se coloca no lugar de Cristo. Por quê? Por causa disso aqui. Como que você pode dizer que alguém é o pastor da igreja e possui pleno poder supremo e universal? E aí você tem contradições. A doutrina do papado, por causa disso, deixa eu voltar aqui antes de entrar nas contradições, porque baseado nesse texto de Mateus 16, antes de entrar nas contradições, eles vão dizer então que a igreja católica é a igreja fundada por Cristo. Já viu essa, né? A igreja fundada por Cristo. E aí eles sequestram os primeiros concílios da igreja, como se fosse a igreja católica apostólica romana que existisse lá. Mas é só você estudar a história da igreja, você vai ver que a igreja como tem hoje, não existia nos primeiros séculos. O grande cisma do Oriente, 1000 e alguma coisinha, que foi a separação entre a igreja católica romana e a igreja ortodoxa. Por que aconteceu essa divisão? Porque a igreja, até 1000 e tanto, não nos primeiros séculos, tá? Mas vou dizer, naquele período, não até, naquele período de 1000 e tanto, não lembro exatamente o ano, tinha pelo menos 2 primados. Não tinha um. Se uma excomungou a outra, a igreja ortodoxa e a igreja católica, é porque não existia uma igreja romana que o sumo pontífice liderava, certo? Não existia. Se você lê os primeiros concílios da igreja, se você vê a história deles, você vai ver que não tinha essa, do Papa. Onde está o Papa? Não tem. Do Papa assinar alguma coisa? Não tem, porque não existia. É uma história que se tenta contar para validar.
de que eles vêm lá do início e assim chega à conclusão de que são a única igreja correta. Mas não tem. Se estudar um pouco de história da igreja, você vai ver isso. Não existe esse negócio. Na antiguidade, nos primeiros séculos, pelo menos 5 igrejas tinham proeminência. A igreja de Jerusalém, a igreja de Roma, a igreja de Antioquia, a igreja de Constantinopla, que fica hoje em Istambul, e a igreja de Alexandria. 5 igrejas tinham muita proeminência, mas nenhuma era superior à outra. Essa ideia de que só, como hoje tem, o bispo de Roma é superior, vem séculos depois. Séculos. Isso não passa no crivo da história da igreja. E aí você vê, por eles terem essa tradição, e a doutrina do Papa, faz com que se tenha muitas contradições. Deixa eu ler para vocês. Olha esse documento, Mater Populi Fidelis, que foi lançado há 2 semanas atrás, que deu o maior bafafá na internet. Você viu isso aí? Quem viu? Levanta a mão aí. Olha só o que diz o documento, assinado pelo Papa, do Dicastério, levando em consideração a necessidade de explicar o papel subordinado de Maria Cristo na obra da redenção. Presta atenção. É sempre inoportuno o uso do título de corredentora para definir a cooperação de Maria. Eles disseram que é sempre inoportuno utilizar o termo corredentora. Só que o Papa João Paulo II usava. Quem está certo? Eu peguei aqui o padre Paulo Ricardo, famoso, no Brasil. Peguei um artigo dele. Maria é realmente corredentora e medianeira de todas as graças. Tudo bem, ele não é representante lá do Vaticano. Ele não é. É bem verdade. Mas cadê aquela história de unidade? Onde que está? É uma unidade virtual, eles falam isso e apontam para nós, E tudo bem, a gente tem que repensar mesmo as divisões que acontecem no meio protestante, tá certo? Mas essa unidade, ela é virtual. É virtual. Ela é apenas institucional. Não é uma unidade de verdade. Você tem vários pensamentos dentro da igreja, de diferentes assuntos. Uma das maneiras da gente ver isso de maneira mais básica é você pensar em diferentes ordens. Você tem a ordem de Santo Agostinho, os agostinianos, que não foi fundada por Agostinho, tá bom? Os agostinianos, os franciscanos, os jesuítas. Você tem, dentro da vertente da Igreja Católica, liberais. Lembra da aula do liberalismo? A Igreja Católica também não foi imune. Também tem liberais, padres liberais. Então, essa unidade, ela é virtual. Então, não é como se, não tem contradição, todo mundo pensa igual a todo mundo. Não. Por isso que Lutero, quando ele foi chamado para se retratar, ele disse assim, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente. Minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro, nem certo e contra a consciência. Deus me ajude, amém. Ele olhou e falou assim, não tem como. Os concílios e os papas, eles se contradizem mutuamente. Como assim, então, em matéria de fé, eles são infalíveis? Não são. Lutero já dizia isso. E o papado, a doutrina do Papa, nos mostra essa diferença, essas contradições que acontecem dentro da igreja. Aquela velha história de unidade, na verdade, não é tão bem unidade assim, é até a página 1. E aí, nós temos, eu vou encerrar com essa parte aqui, a diferença entre as Bíblias. Você já viu que tem diferença entre as Bíblias, né? Você já viu. A diferença entre o cânon bíblico. Por que existe essa diferença? Bom, para a Igreja Católica, eles afirmam que a Igreja tem autoridade sobre o cânon e que a Igreja formou a Bíblia. Então, para nós, a Bíblia tem autoridade
E a igreja é formada, então, sob as Escrituras. Sobre as Escrituras. Para eles, é a igreja que tem autoridade sobre as Escrituras. É o contrário, é o inverso. A igreja é que manda, quem escolhe os livros, quem diz aquilo que pode, aquilo que não pode ter dentro das Escrituras. Diferença de fundamento, lá do início. Diferenças de fundamentos. Então, eles têm no Antigo Testamento, no Novo Testamento são os mesmos livros, mas no Antigo Testamento eles têm 7 livros a mais. E também tem algumas adições ao livro de Daniel, ao livro de Esther, e, alguém lembra onde tem mais adição? Não, Macabeus são os livros, né? Mas tem adição a Esther, a Daniel e Esdras. Se você lê lá, se você pega uma Bíblia católica, você abre no meio de Daniel, você vai ver que tem uma adição ali da oração de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo. E você também tem, no final de Daniel, ou no início ali, eu não lembro, mas você tem a história de Bel e o dragão, também tem essa história lá, e mais uma outra que eu não lembro exatamente, mas eles têm 7 livros a mais, chamados de deuterocanônicos por eles, ou de apócrifos por nós. Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria e mais alguns. Olha só esse livro, essa citação de um site católico, tá? Os católicos se referem a eles como deuterocanônicos, pois foram disputados por alguns autores e sua canonicidade foi estabelecida mais tarde que o resto, enquanto que os demais livros são chamados de protocanônicos. Sua canonicidade foi estabelecida primeiro. Veja bem, o que eles estão reconhecendo aqui? Que essa Bíblia aqui, igual eu tenho na minha mão, uma Bíblia, para nós correta, mas vou usar o termo protestante. Essa Bíblia aqui foi reconhecida desde o início como inspirada por Deus, não é isso que está escrito aqui? Depois, por isso deuterocanônicos, depois é que se reconheceu que outros 7 também deveriam ser acrescentados. Por isso, até eles reconhecem deuterocanônico, segundo cânon, vem depois, são adicionados mais tarde. Eles têm argumentos para isso. Eles dizem, o principal argumento é que a Septuaginta, que era uma tradução do Antigo Testamento uma tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, ele continha esses livros apócrifos. E era a Bíblia que se usava, o Antigo Testamento, que se usava no início da história da igreja. Então, se os autores bíblicos citaram e usaram a Septuaginta, se os autores do Novo Testamento usaram a Septuaginta, e na Septuaginta tinha esses livros apócrifos, então logo esses livros são canônicos, o que é falso. Não é porque um livro estava traduzido que quer dizer que era reconhecido como inspirado. Já vou explicar aqui para vocês. Para nós, o cânon bíblico foi um processo de reconhecimento. Se você veio no concílio ontem do Antônio e foi perguntado para ele sobre o cânon, ele falou assim, a igreja reconheceu, e deixe-me enfatizar essa palavra, reconheceu. Por que ele usou isso? Ele enfatizou a palavra reconheceu, porque é isso que nos diferencia também, os protestantes, da igreja católica romana. A igreja não decidiu quais livros entrariam. A igreja reconheceu aqueles livros que Deus é que inspirou, é Deus quem decidiu. A igreja só passou por um processo de reconhecimento e juntar esses livros. No Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento, olha só o que Paulo diz a Romanos 3. Ele está dizendo que tanto judeus como gentios são pecadores. Todo mundo é pecador. E aí ele diz assim, qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. A quem Deus revelou os livros inspirados, mandou os profetas no Antigo Testamento? Para quem? Para os judeus. Tinha vantagem no Antigo Testamento ser judeu ou não?
Claro, oxe, bastante. Então Paulo está dizendo, a eles foram confiados, ele está escrevendo aqui um livro do Novo Testamento, né? Mas dizendo que ao povo de Deus do Antigo Testamento foi confiado os oráculos de Deus. Então a igreja evangélica, ela recebeu o Antigo Testamento dos judeus. Ela recebeu isso. Os nossos livros do Antigo Testamento são iguais aos livros do Antigo Testamento, aos livros da Bíblia, né, para os judeus, mas enfim, aos livros que os judeus reconhecem como inspirados. Tem diferenciação entre a divisão, sim. Eles não têm primeira e segunda crônicas, é um livro de crônicas, mas são os mesmos livros. É a mesma coisa. Também tem uma diferença entre a ordem dos livros é diferente, como era no tempo de Jesus mesmo, já era, mas os livros são os mesmos. Os livros são os mesmos. Nem os judeus reconhecem os livros do Antigo Testamento, apócrifos, como inspirados. Nem eles reconhecem. Alguns usavam? Sim, mas usar é diferente de achar que é inspirado. Oxe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ler lá, não tem nenhum problema. Você lê lá 1ª e 2ª Macabeus. Pode ler. Tem uma história ali do período intertestamentário. Só não vai achar que é a palavra de Deus. Porque nem os judeus achavam. Eles receberam o Antigo Testamento e nós recebemos deles o Antigo Testamento. Depois é que os católicos acrescentaram 7 livros. E sabe quando que esses 7 livros foram oficializados como canônicos? Depois da Reforma Protestante. Porque Lutero e os outros reformadores, mas principalmente Lutero, falou contra esses livros como inspirados, dizia que poderia ser usado para leitura, mas não como inspirado. É que no Concílio de Trento, ou Concílio da Contra-Reforma, eles então validaram isso. Eles já utilizavam, claro, há muito tempo como inspirado, mas é que eles validaram isso de maneira oficial. Então, por isso que o nosso Antigo Testamento, nós entendemos que recebemos do povo de Deus o Antigo Testamento. Se eles não reconheciam como inspirados, então nós também não reconhecemos como inspirados. E no Novo Testamento? Eu coloquei de novo aí, que foi um processo de reconhecimento. Primeiro, o Novo Testamento começou-se a se discutir uma ideia de reunir os livros bíblicos inspirados depois de algumas décadas da igreja, já formada, já crescendo, já evangelizando. Um dos motivos óbvios é porque não era tão simples assim você ter um livro desse jeito, né? Não era tão simples assim. Mas foi depois que um homem chamado Marcião inventou um cânon para ele, tirando tudo aquilo do Novo Testamento que ele achava que era judeu, deixando só o que ele achava que era inspirado, que a igreja começou a entender a importância de reconhecer quais livros deveriam fazer parte, então, do nosso Novo Testamento. E o critério mais importante era o critério da apostolicidade. Tinha que ser um livro escrito por um apóstolo ou ligado, validado por um apóstolo. Você tem os livros de Pedro no Novo Testamento, você tem livros de Paulo, você tem de Mateus, que era apóstolo, você tem de João, que era apóstolo. Você tem lá. Os outros livros foram reconhecidos por pertencerem a alguém ligado aos apóstolos. Nós vimos isso no panorama do Novo Testamento. Então, o Evangelho de Marcos estava ligado a quem? Qual apóstolo? Pedro, exatamente. Pedro, o Evangelho de Lucas estava ligado a qual apóstolo? Paulo. Tiago, quem era Tiago? Meio-irmão de Jesus, mas que estava ligado aos apóstolos. É só ler o livro de Atos. Você vai ver em Jerusalém, Tiago estava lá juntamente com os apóstolos. Judas, meio-irmão de Jesus também. O livro de Hebreus é o que mais tem discussão. Mas nós vimos isso no panorama do Novo Testamento, que a igreja recebeu como tendo sido escrito ou pelo menos ligado ao apóstolo Paulo. Então foi assim que a igreja foi reconhecendo. Nós vemos isso dentro das próprias Escrituras. Olha só Pedro. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada.
ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, sim ou não? A gente concorda, né? Se Pedro tinha dificuldade, né? Que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. O que é as demais escrituras que Pedro está falando aqui? Provavelmente ele está se referindo ao Antigo Testamento, como nós temos hoje, a gente pode dizer isso. Perceba que Pedro está colocando os escritos de Paulo junto com as demais escrituras, certo? Pedro está reconhecendo que era carta inspirada que fazia parte da Escritura. Então, desde o início a gente tem. Não é a igreja que escolhe. Deus escolheu, a igreja só reconhece. Então, baseado nisso aqui, o que a igreja que recebeu essa carta de Pedro ia dizer? Opa, as cartas de Paulo, então, são inspiradas. São inspiradas. João, versículo 18, e eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Por que ele diz isso? Porque ele entendia que o seu livro tinha a autoridade de Deus. A autoridade. Então esse foi o critério principal de reconhecimento. Mas também a antiguidade. Quando a igreja começou a pensar para juntar os livros inspirados, existiam falsos livros. Você lembra que no final de uma carta Paulo diz assim, e eu assino com o meu próprio punho, lembra? Por que ele faz isso? Por que ele pede para alguém escrever, mas ele que assina, para que a igreja soubesse qual era a carta verdadeira e diferenciasse da falsa? Então, um outro critério foi a antiguidade. Se tinha que ser um livro escrito por um apóstolo, tinha que ser um livro antigo. Você vai ver assim, todo ano no History Channel, é uma super interessante. Descobriram o evangelho não sei das quantas. Descobriram o evangelho da infância de Jesus, ou o evangelho de Barnabé, ou o evangelho de Maria Madalena, ou o evangelho de Judas, ou o evangelho de Pedro, e a igreja decidiu tirar isso. Aí você vai ver, o livro não é antigo, não tem como ter sido escrito por um apóstolo. Não tem. Não faz nem cócega na gente. Às vezes a gente fica preocupado, né? Meu Deus. Aí aquele teu amigo do trabalho, da escola fala, né? Aí, tá vendo? Você pode dizer para ele, não é antigo. Não tem como ter sido escrito por um apóstolo. Estou bem tranquilo, fica na paz. Ortodoxia ou fé apostólica. Como eu falei, imagine uma igreja recebendo 2 cartas que se dizia ser de Paulo. Ela poderia diferenciar pela assinatura dele, mas e se não tivesse? Analisaria de acordo com a fé apostólica, que era o principal, a apostolicidade. E também a catolicidade da carta, no sentido latim do termo. Tá? O que quer dizer católico? Universal. Então, veria a abrangência em que essas cartas eram usadas pelas igrejas. Eu lembro quando eu dei uma aula de história da igreja, falando especificamente, uma parte só sobre a formação do cânon. E aí eu dei um exemplo assim, é como se hoje a nossa igreja ligasse para outra igreja lá do outro lado do mundo e perguntasse, quais livros vocês usam aí na sua liturgia, nas suas reuniões? Aqui a gente usa tal, e assim foi indo entre as igrejas. Um reconhecimento para saber se aquele livro era utilizado de maneira abrangente pela igreja. Então, esses são alguns critérios para o reconhecimento do Novo Testamento. Mas a principal diferença é que para nós
A igreja não tem autoridade sobre a Bíblia. Para os católicos, sim. A igreja tem autoridade sobre a Bíblia. Eles é quem podem definir o que é Bíblia ou não. Para nós, não. Deus mesmo definiu. E nós apenas reconhecemos isso. Apenas reconhecemos os livros que são inspirados pelo Senhor. Por fim, termino com esse texto aqui, de Isaías. Isaías diz assim: quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Então o que estava acontecendo? A nação de Israel estava sendo tentada a não confiar no Senhor e a buscar caminhos que Deus havia proibido que eles buscassem. O que é que o Senhor diz? Por meio de Isaías: à lei e ao testemunho. Voltem à lei, vão à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Aonde a gente tem que olhar? Para as Escrituras. Para as Escrituras. À lei e ao testemunho do Senhor. Voltemos à lei, olhemos a lei. É aqui que está a autoridade do próprio Deus. Toda outra autoridade, como nós falamos, seja do magistério, do pastor, de líderes, de professores, de mestres, é subordinada à palavra de Deus. Subordinada. Porque só ela que traz vida. Só ela que traz o conhecimento salvífico de Deus. Só ela que muda os nossos corações. Só ela que pode nos tornar perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então essas são algumas diferenças fundamentais que nós, evangélicos, temos com a Igreja Católica Romana. Existem muitas outras. Como eu falei, não dava tempo, tive que selecionar, mas eu quis trazer assim, de fundamento mesmo, para que você consiga entender de onde surgem todas as outras diferenças. Mas essas são as diferenças basilares, que a gente entende que não tem como conciliar. Ou é a Escritura, ou é alguma outra coisa, e que, vez ou outra, vai confundir com a Escritura, e nós dizemos somente a Escritura. Ou sola Escritura. Esse é o fundamento da igreja e o fundamento da nossa vida cristã. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Posso colocar? Oi? Por que meio? Ah. Ah, entendi. Porque era só filho de Maria. Entendeu? Entendeu? Só filho de Maria. Porque Jesus é filho gerado do Espírito Santo. Tiago é de José e Maria. Entendeu? Só metade só. Aqui, Deise. Tem outra fonte de autoridade além da Bíblia? Tem. Ensina a salvação pelas obras? Aqui eu não falei hoje, né? Bem dizer, eu não falei do sistema de salvação, como eu disse, tá? Mas também, são exclusivistas quanto à salvação? Mais ou menos. Aí tem uma contradição, às vezes eles dizem que sim, às vezes eles dizem que não, tá? Fazem releituras distorcidas de doutrinas centrais? Sim, da salvação, da santificação, da liderança da igreja. E, por fim, acaba diminuindo a pessoa de Jesus. Porque daí não é Jesus. Jesus e mais algumas outras coisas. Mas daí a gente pode ter uma outra aula. Caso vocês queiram, dá para ter uma parte 2 até uma parte 3.